fora daqui podem ter ter acesso a essa informação que eu passei, e essa informação, ela não é uma informação comum, no sentido de que não é essa informação predominantemente utilizada nas diferentes comunidades, não é? Devocionais, Vaishnavas, etc. Tá? Então, eu quero deixar mais um detalhe aqui, né? Para deixar essa minha fala bem contextualizada, para não parecer, né, que eu estou reinventando a roda, né? Assim, para uma pessoa desavisada. Na transcendência, o Senhor Supremo, na sua forma original, Vishnu, também não transporta uma flor e um búzio nas mãos, tá? As mãos deles estão livres. Ele não tem nada nas mãos. A flor, ela é um indicativo de educação. Na transcendência, todas as almas já são educadas. Elas já são transcendentais. Na transcendência, não há necessidade da compreensão. A compreensão é um processo meramente, didaticamente falando, para humanos ou semideuses, devas. Na transcendência, não há necessidade da compreensão, do esforço de compreender. Porque todas as informações já foram assimiladas, processadas, metabolizadas na fase didática. Então, a questão de compreensão é meramente estratégico, logístico, do ponto de vista do processo da educação e do aculturamento da alma, do refinamento do espírito. Uma vez que o espírito, o ser, a centelha, já está realizada ou liberada, o processo da compreensão fica obsoleto, é desnecessário, o ser já está transcendente. Então não há exercício educacional a ser feito num ambiente assim. Todas já são automaticamente transcendentes, superaram a necessidade da aprendizagem. Agora elas estão simplesmente vivendo a experiência do estado Ananda. Então não há necessidade de que o Senhor Supremo esteja na função pedagogo ou educador, tá? Então ele está liberado, tipo, está de férias, para se divertir também. Por outro lado, o búzio, que é uma forma, que é um ícone do processo de armazenamento de dados, não é necessário nesse ambiente, porque as pessoas não se esquecem, não têm Alzheimer, não têm deterioração do sistema neurológico, nem sistema neurológico, como nós conhecemos aqui, tem. Tá? Então, não há deterioração da memória. O estado presente é sempre disponível. Todas as almas têm acesso a todas as informações de conhecimento sem necessidade de esforço intelectual. Tudo automaticamente disponível para essas almas liberadas. Então, não há necessidade de evolução no sentido de aprendizagem, técnica de sobrevivências, etc., que são características para a nossa função educacional e de desenvolvimentos pessoais, e de grupo também. Então, na transcendência, você não vai encontrar essa forma didática de Vishnu, com 4 braços e com objetos nas mãos. Se você, por exemplo, pegasse uma nave e pudesse entrar na transcendência e fosse procurar onde está Vishnu, possivelmente você não o encontraria lá. Porque essa forma Vishnu, ela é uma forma que o Senhor Supremo manifesta para fins didáticos, de aculturamento das almas, ou maturação dentro da incubadora, que é o que nós chamamos de mundo, universo. E há outros universos, né? São os multiversos. Tá? Então, a forma didática do Senhor, quando ele apresenta a forma na humanidade, alguns sábios, né, alguns gyanis, que são pensadores, fazem críticas a essa forma, sugerindo que essa forma de Vishnu é uma criação mental que os seres humanos criaram para justificar uma ideia de Deus. E aí eles vão dizer que Deus não tem forma nenhuma, porque eles partem do princípio de que essa forma é uma projeção intelectual da criação humana, e a conclusão é muito simples. Deus não tem forma, que a forma que foi apresentada é uma criação intelectual. Se esquecem ou têm ausência do conteúdo
de que essas formas são geradas para fins didáticos. Então, se por um lado eles têm razão em dizer que essa forma não é a forma original do Senhor Supremo, por outro lado, eles cometem o erro de não compreender que essas estratégias didáticas são funcionais para qualquer educador ou pais que se fazem passar por cavalinhos, que se fazem passar por uma mãe, por exemplo, assumindo a forma de a tempestade dentro de casa para colocar ordem nos filhos. É uma forma didática. Uma mãe, normalmente, não quer ser uma tempestade, um ser furioso, assim, predisposto a explodir a casa. Normalmente não é assim. Mas, eventualmente, ela se faz assim. Um pai, por exemplo, né, que chega com autoridade, com força. Normalmente o pai quer chegar em casa, encontrar os filhos, abraçar, se divertir também, uma pessoa. Mas, eventualmente, ele tem que se apresentar com 8 braços, 19 olhos, chifres, e com tridentes na mão. Senão, ele será devorado por um grupo de rebeldes, subversivos, predispostos a uma guerra civil. Então, ele tem que ter autoridade de controle do governo ou da própria casa, para não ser desrespeitado pelos filhos, que estão em fases de aprendizagem. Então, assim que funciona. Às vezes não é necessário, nem todos os pais precisam fazer isso. Mas acreditem que tem filhos que não há outra alternativa para os pais a não ser fazer isso. É que vocês são bem-aventuradas. Vocês vivem no mundo de Ananda, então vocês não tiveram essas experiências com os filhos de vocês, mas tem pais que têm esse tipo de experiência. Filhos realmente difíceis. E aí eles têm que ter força. O Senhor Supremo lida com filhos difíceis. A Terra, por exemplo, o ascendente natural da Terra fica apontado para o signo de Áries, que é regido pelo planeta Marte. Não sei se vocês já ouviram falar em artes marciais, né? Guerra, lutas, batalhas, conflitos, cortes, sangue. O símbolo, o ícone do planeta Marte é uma esfera, ou seja, um ser hermético, não aberto. A única abertura é uma haste, que é uma haste que sai de dentro para fora, com o objetivo de talvez ferir alguém. Então, o ascendente natural da humanidade é esse ícone que indica que esse ser é predisposto a fazer desordem. Olha, como fala, toma cuidado com esse menino. Isso aí vai dar problema. Então, assim é a humanidade. A história da humanidade, vocês já ouviram falar em guerras, não? Impérios, dominadores. Vocês já ouviram falar nisso? Já na história da humanidade, vocês já ouviram falar, né? Como é construída a história da humanidade? Sobre cadáveres. Guerras sobre guerras. Assim é a história da humanidade. Então, para lidar com uma população predisposta a se matarem entre si, se você não tiver pulso firme, não dá conta. Então, essa didática que o Senhor Supremo utiliza é funcional para qualquer pai racional que está lidando com filhos difíceis. E essa é a questão da humanidade, tá? Agora, quando você transcende a humanidade básica, canista, violenta e assume a sua forma humana absoluta, sublime, que é o ahimsa, intelectualmente falando desenvolvido, um ser predisposto a usar a inteligência para metaforizar o Criador de maneira inteligente. Então, esse ser sublimado, ele então consegue uma lente apropriada para ver a natureza real do Senhor Supremo, não a natureza didática dele, tempestuoso e predisposto a lutar. Tá? Então, é importante a gente saber aquilo que nós estamos almejando ou visualizando, para nós não nos perdermos na fase inicial. Porque nessa fase inicial, vocês serão facilmente criticados pelos assim chamados pensadores racionais, por conta da questão da didática em si.
Mas com uma lente de precisão, você enxerga a realidade transcendente. E aí você supera a crítica dos pensadores madhyamas, que são, eles têm a falsa sensação de que eles são conhecedores, donos da verdade. E aí eles vão criticar aqueles que são devotados ao Senhor Supremo, entendendo-os como meramente sentimentais, ou psicologicamente induzidos por um efeito placebo, chamado Deus, que é a crítica ateísta em relação àqueles que buscam a relação com o Supremo Absoluto. Tá? Então, essas informações, elas são necessárias para você, caso você tenha realmente a intenção de conhecer uma pessoa atrás de todo esse processo da criação. Agora, se esse não for a sua pauta, não tem problema, é só você, né, assim, desconsiderar todas essas informações. Agora, caso essa seja a sua intenção, então você vai precisar desses dados, para que você tenha uma condição real de uma relação natural possível. Do contrário, a distância entre você e essa pessoa permanece inacessível. Tá? Então, essa distância tem que ser diminuída, e ela é diminuída com conhecimento. Por isso é a necessidade de tocar no assunto, e às vezes mais que uma vez, inclusive. Tá? Muito bem, então, seguimos, tá? Tenham todos, né, aí, então, um bom dia, né, como foi dito, né, na luz do parto. Obrigado, Kátia, né, pela sua né, a cooperação, né, pela sua participação aí. E, né, nós estamos entrando aí no inverno, né, no friozinho, a tendência é as almas entrarem em hibernação, né? Mas assim, equanimidade ou determinação é uma qualidade dos sábios ou dos seres ascendentes. Então, permanecer consciente, mesmo quando as condições não são favoráveis, é característica dos sábios. Então, aqueles que estão no inverno e optam por permanecer no edredom, podem fazê-lo eventualmente, mas não se acostumem a isso, porque gera o efeito colateral da bipolaridade e da fragmentação. Você tem que manter uma certa constância. Não precisa ser uma constância radical, mas tem que ser uma constância sóbria, para não entrar no grito da torcida. Porque o grito da torcida, ou seja, a grande massa, está ligada ao samsara. E se você quer fazer um caminho inverso, não vai poder se comportar como a grande massa. Você tem que manter sobriedade. Então, né, desperta, levanta. Mas Devananda, esse mantra vale também quando é inverno? Vale. Vale. Vale também. Tá? Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia para todos, Hare Krishna. Então a gente se vê. Bom dia, a gente se vê. Gratidão.